Hoje eu quero fazer uma representação pela prisão temporária e pela busca e apreensão, e a questão diz o seguinte: em 17/9/2012, segunda-feira, por volta de 0h50, Douglas Aparecido da Silva foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo quando se encontrava em frente à casa de sua namorada, Fernanda Maria Souza, na rua Serafim, Casa 12, no bairro Boa Prudência, em Salvador, Bahia. A ação teria sido intentada por 4 indivíduos que, em um veículo sedã de cor prata, placa BS 2222, Bahia, abordaram o casal e cobraram, mediante ameaça de arma de fogo portadas por 2 deles, determinada dívida de Douglas, proveniente de certa quantidade de crack que este teria adquirido dias antes, sem efetuar o devido pagamento. Foi instaurado o competente inquérito policial, tombado no 21º Distrito Policial, sob o número 0021/2012, para apurar a autoria e as circunstâncias da morte de Douglas. Constando no expediente que, na noite de 16/9/2012, por volta das 21 horas, a vítima se encontrou com a namorada Fernanda e, após passarem determinada festa de amigos, seguiram para a casa de Fernanda, no bairro Boa Prudência, onde Douglas a deixaria. O casal estava em um veículo utilitário de cor branca, placa JEL 9601, Bahia, da propriedade da vítima, na madrugada do dia seguinte, por volta de 0h40, quando já estavam parados em frente à casa de Fernanda. Apareceu na rua um veículo sedã de cor prata, em que se encontravam 4 rapazes que cobraram Douglas pelo bagulho e ameaçaram o casal com armas nas mãos, quando um dos rapazes deu 2 tiros para o alto, momento em que Douglas e Fernanda se deitaram no chão. Em ato contínuo, um dos rapazes desceu do carro, chutou a cabeça de Douglas e, em seguida, desferiu 3 disparos em sua direção, atingindo-lhe fatalmente a cabeça e o tórax. Douglas faleceu ainda no local e os autores se evadiram logo após a conduta, lá deixando Fernanda a gritar por socorro. Nos autos do inquérito consta que foram ouvidos 2 vizinhos de Fernanda que se encontravam, na ocasião dos fatos, na janela do prédio vizinho e narraram em auto próprio a conduta do grupo, indicando a placa do veículo sedã de cor prata BS 2222, Bahia, e a descrição física dos 4 indivíduos. Na ocasião, foram apresentadas fotografias de possíveis suspeitos às 2 testemunhas, que reconheceram formalmente, conforme auto de reconhecimento fotográfico, 2 dos rapazes envolvidos nos fatos, Ricardo Madeira e Cristiano Madeira. Fernanda foi ouvida em termos de declarações e alegou conhecer 2 dos autores, em específico os que empunhavam armas, Cristiano Madeira, vulgo Pinga, que portava um revólver e teria desferido 2 tiros para o alto, e o irmão de Cristiano, Ricardo Madeira, vulgo Caveira, que, portando uma pistola niquelada, desferira os 3 tiros que atingiram a vítima. Fernanda afirmou desconhecer os outros 2 elementos e esclareceu que poderia reconhecê-los formalmente se fosse necessário. Ao final, noticiou que se sentia ameaçada, relatando que, logo após o crime, em frente à sua residência, um rapaz descera de uma moto e, com o rosto coberto pelo capacete, fizeram menção que a machucaria caso relatasse à polícia o que sabia. Em complementação à apuração da autoria, buscou-se identificar, embora sem êxito, os outros 2 indivíduos que acompanhavam Ricardo e Cristiano na ocasião dos fatos. Juntaram-se aos autos o laudo de exame de local da morte violenta, que evidencia terem sido recolhidos do asfalto 2 projéteis de calibre 38 e o laudo de perícia
papiloscópica realizada em lata de cerveja encontrada nas proximidades do local, na qual foram constatados fragmentos digitais de um palmar. Lançadas as digitais em banco de dados, confirmou-se pertencerem a Ricardo Madeira. Também juntou-se ao feito o laudo cadavérico da vítima, no qual se constata a retirada de 3 projéteis de calibre 38 do cadáver, um alojado no tórax, aí 2 no crânio. Durante as diligências apurou-se que o veículo sedã de cor prata, placa ABS 222, Bahia, estava registrado em nome da genitora dos irmãos Cristiano Madeira e Ricardo Madeira, que é a genitora Maria Aparecida Madeira, residente na rua Querubim, casa 32, no bairro Boa Prudência, em Salvador, Bahia, onde morava na companhia dos filhos. Nos registros criminais de Cristiano constam várias passagens por roubo e tráfico de drogas. No formulário de antecedentes criminais de Ricardo Madeira, também anexado aos autos, consta a prática de inúmeros delitos, entre os quais 2 homicídios. Procurados pela polícia para esclarecerem os fatos, Cristiano e Ricardo não foram localizados, tampouco seus familiares forneceram quaisquer notícias de seus paradeiros, embora houvesse informações de que eles estariam na residência de seu tio, Roberval Madeira, situada na rua Bom Tempero, SM, no bairro Nova Esperança, em Salvador, Bahia. Ambos foram indiciados nos autos concursos nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, por motivo fútil, do Código Penal. O inquérito policial tramitou pela delegacia em diligências durante 25 dias, encontrando-se conclusos para a autoridade policial que preside o feito, restando a complementação de inúmeras diligências visando identificar os outros 2 autores e evidenciar, através de novas provas, a conduta dos indiciados. Em face do relato acima apresentado, procedo na condição de delegado de polícia que preside o feito, a remessa dos autos ao Poder Judiciário, representando pelas medidas pertinentes ao caso. Fundamente suas explanações e não crie fatos novos. Então, aqui trata sobre um homicídio qualificado, artigo 121, inciso 1, vamos ler. Matar alguém, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. E parágrafo 2º, aqui inciso 2 também, por motivo fútil. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4. Parágrafo 2º, que é a qualificadora, se o homicídio for por motivo fútil, e a traição de emboscada, 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, temos aqui um homicídio que deve ser investigado, uma resposta deve ser dada à sociedade. Um homicídio qualificado, com 2 qualificadoras, de emboscada e a questão do motivo fútil, por ser drogas aqui, há indícios de autoria que a gente viu, já temos aqui os locais que Cristiano e Ricardo, eles podem se encontrar, que é na casa do tio, então a gente precisa de uma medida de apreensão, de busca e apreensão do veículo, e também uma medida de cautelar pessoal contra Cristiano e Ricardo. No caso, é a prisão temporária, devido esse artigo está aqui como um crime hediondo e também está presente na Lei 7.960, artigo 1º, caberá prisão temporária quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação dos indiciados nos seguintes crimes. A linha A, homicídio doloso, que foi o caso aqui
Então, é um caso de crime hediondo. No momento que a gente for pedir aqui, nos pedidos, a gente vai pedir um prazo de 30 dias para o juiz, para as investigações e para a prisão, para a constrição aqui desses bens também. E a relativização do artigo 5º, que inciso 10, que fala sobre a questão da intimidade, que pode ser aqui relativizada, e a questão, na verdade, aqui fala sobre a questão do domicílio, da inviolabilidade do domicílio, inciso 10. E isso pode ser relativizado, justamente para que a gente consiga a busca e apreensão, porque aí a gente tem que entrar no domicílio da pessoa. E isso, a questão da busca e apreensão, a gente acha no artigo 240, parágrafo 1º do Código Civil. E artigo 240 do Código de Processo Penal. Aqui a gente estava no Código Penal, aqui a Lei 7.960, da Lei de Prisão Temporária, e agora o Código de Processo Penal, que aqui são medidas processuais, artigo 240. Da busca e apreensão, agora sim, a busca será domiciliar ou pessoal, e aí a gente utiliza da linha A, B, D e H. Parágrafo 1º, proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para a linha A, prender criminosos, B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, D, apreender armas, no caso aqui tem armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fins delituosos, e também a H, escolher qualquer elemento de convicção. Então, são esses os artigos. O mais difícil aqui é encontrar fundamentação, porque a questão dos fatos nada mais é do que uma narração do que já foi dado aqui pela questão. Então, a gente começa sabendo que é um crime de homicídio. Crime de homicídio a gente tem que enviar ao tribunal do júri. Então, começamos com as questões aqui de competência. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara do tribunal do júri da comarca de Salvador, local aqui que ocorreu os fatos e o próprio crime. Inquérito policial número, o que foi dado pela questão 021/2012, 21º Distrito Policial. O delegado de polícia, infrasignatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais presentes no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, artigo 4º, que também legitima o delegado de polícia na sua representação. Vem a vossa excelência,
Venha Vossa Excelência representar pela Caixa Alta decretação de prisão temporária em face dos indiciados, aí coloca os nomes: Cristiano Madeira e Ricardo Madeira. São irmãos qualificados nos autos do inquérito policial em epígrafe, bem como representar, são duas medidas, pela decretação da Caixa Alta, busca e apreensão domiciliar nos endereços abaixo especificados, pelas razões de fato e direito a seguir expostas. E aqui dos fatos, a narração do que ocorreu, dos fatos. Dois dos fundamentos jurídicos a ação versa sobre o quê? Sobre prisão temporária e busca e apreensão domiciliar. No caso, em concreto, tem cabimento a tutela de urgência devido ao crime que resultou na morte de Douglas Aparecido da Silva. Sendo que o artigo 282 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder as cautelares. A prisão temporária. A primeira coisa aqui que a gente quer, a prisão temporária, tendo por objetivo a investigação do crime de homicídio qualificado com fundamento no artigo 121, inciso parágrafo 2º, inciso 2 e 4, do Código Penal. Crime esse
que permite a prisão temporária para tanto, verifica-se sua presença no rol do artigo 1º, inciso 3, a linha A, da lei 7.000, que é a lei de prisão temporária 7.960, de 89. Então, a questão versa sobre a investigação de um homicídio qualificado. Portanto, cabe aqui a decretação de prisão preventiva com fundamento nesse artigo da Lei 7.960 de 89. Agora a gente pode ir para a próxima medida, que é a medida de busca domiciliar. Em relação aos objetos que precisam ser apreendidos, temos a arma de fogo, que contém os vestígios das digitais de Ricardo Madeira. Além disso, durante diligências foi constatado que o veículo sedã de cor prata, ABS 222, foi utilizado no momento do crime e está registrado no nome da genitora dos irmãos Madeira. Deste modo, é possível a apreensão dos objetos utilizados para a prática delituosa por meio da medida de busca e apreensão. Aqui a gente fundamenta. Prevista no artigo 240, parágrafo 1º do Código Penal. Não, do Código de Processo Penal. Sendo possível e desejável a relativização do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal de 1988. Agora, a questão do periculum in libertatis, já que queremos a medida de prisão temporária, periculum in libertatis. Nota-se também o risco de morte iminente da testemunha do crime, qual seja Fernanda Maria, tendo em vista que recebeu ameaças, o que faz
a medida de prisão temporária cabível, sendo ela imprescindível para as investigações do inquérito e da ordem pública. Imprescindível. Agora vamos para o fumus commissi delicti. Tem que ter em toda, na maioria das representações. Fumus commissi delicti. Necessário consignar que há fundadas razões para as medidas constritivas, tendo em vista as provas detalhadas nos autos de autoria do delito, segundo informações, seria Cristiano Madeira e Ricardo Madeira, os autores que estão alojados na residência de um tio que tem o endereço na rua Roberval, na rua Bom Tempero, no bairro Nova Esperança, em Salvador, agora vamos para o periculo in mora. No caso, vou colocar no caso em tela, fica demonstrado a gravidade do crime e necessidade de recolhimento do arcabouço probatório o mais rápido possível, tendo em vista que, inclusive, Fernanda está recebendo ameaças, sob pena inefetividade da medida. Agora, para finalizar, os pedidos diante do exposto, representa-se a vossa
excelência, com fundamento no artigo 1º, inciso 1 e 3, a linha A da Lei 7.960 de 89, pela decretação da prisão temporária Cristiano Madeira e Ricardo Madeira, a ser expedida na rua tem que detalhar, na rua Bom Tempero, bairro Nova Esperança, Salvador, pelo prazo hediondo de 30 dias, após ouvido o Ministério Público. Ainda com fundamento no artigo 240, parágrafo 1º, a linha A, B, D e H do Código de Processo Penal representa, pela medida de busca e apreensão das armas e veículos sedã de cor prata, placa ABS 2222 na rua Querubim, casa 32, no bairro Boa Prudência, em Salvador. Nestes termos, pede deferimento e assina para finalizar, delegado de polícia. Então é isso.